Estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, estou recebendo a fonoaudióloga Janaíne de Freitas, aqui de Votuporanga, do San Saúde, e a gente vai falar sobre áreas relacionadas a esse tema, mas é para falar sobre a questão da infância, das primeiras palavrinhas das crianças, quando os pais devem se preocupar por um possível atraso nessa fala. Janaíne, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu agradeço pelo convite e poder falar sobre esse tema que é tão abordado nos últimos tempos. E eu já começo o nosso bate-papo te perguntando quais os marcos mais importantes do desenvolvimento da fala dos pequenos. Então, os marcos do desenvolvimento, né? A gente vai observando a criança interagir, né, com os pais. Então, ali, entre os 6 a 12 meses, a gente espera que essa criança ela tenha balbucios, né? Que ela faça alguns sons e ela tenha alguma interação, como sorrisos, né? Lá pelo 1 ano, né? Que são os 12 meses, que essa criança apresente alguma fala, né? Como mamãe, papai, dá, papá. E aí a criança ela vai evoluindo, né, as palavrinhas, até chegar ali os 3 anos, onde é esperado que todas as pessoas, né, do convívio dessa criança e as pessoas que não são do convívio dela, compreendam o que essa criança fala. E até que idade os pais podem esperar essa fala? Bom, o quanto antes, melhor, né? Então, assim, se você está observando que essa criança está com 1 ano e meio, 2 anos, não está falando, já está na hora de procurar um profissional. E como que os pais podem estimular essa criança a se comunicar, a falar de uma maneira lúdica em casa, por exemplo? Através de brincadeiras simples, né? Eu falo sempre para nunca deixar muitos estímulos em casa, que às vezes os pais querem comprar muitos brinquedos para essa criança. Então, usar um brinquedo por vez, uma atividade por vez, para essa criança ela ter a atenção naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, vou brincar com meu filho hoje à tarde. Então, separa ali alguns brinquedos que eu vou utilizar, né? Animais, aí depois eu coloco as frutas, coloco as musiquinhas, que é muito legal o uso das músicas, porque além da fala, da linguagem, a gente utiliza gestos, né? Que é ali colabora para coordenação motora dessa criança. Janaíne, fala pra gente então, quais sinais podem demonstrar atraso na fala dessas crianças? Os sinais, a gente observa assim, que essa criança ela não emite sons, ou essa criança ela não demonstra, ela não consegue expressar o que ela quer. Por exemplo, ela quer água, ela fica na frente do que ela quer, que é a água, e essa criança, ao invés de falar ou apontar, ela chora. Então, aí não tem como a gente saber. Então, isso é um indicativo. A criança, às vezes, não conseguir apontar para o que ela quer, né? Todos esses são os sinais que a gente precisa estar atento. E qual que é a principal diferença entre atraso na fala e dificuldade de linguagem? O atraso da fala é quando a criança, a gente espera, por exemplo, ali com 12 meses que essa criança comece a falar algumas palavras e ela demora mais tempo para poder falar. Na dificuldade da linguagem, essa criança, além da dificuldade da fala, ela não compreende. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, você pede para a criança pegar a bola. Pega a bola. Essa criança, ela não entende, não compreende que aquele objeto é uma bola, que ela pode ir lá e pegar esse objeto para poder brincar, né? Janaíne, agora falando sobre a questão do engasgo, qual é a relação dessa questão com a fonoaudiologia? Principalmente na fase da introdução alimentar, onde as crianças elas podem apresentar alguns reflexos, né, e engasgos com determinados tipos de alimentos. E os pais têm muitas dúvidas sobre o que oferecer, como oferecer e como agir diante de uma situação de engasgo. A fonoaudiologia, além da fala e da linguagem, nós atuamos na parte da disfagia, né? Disfagia pediátrica,
e dos idosos também. Então, a disfagia é a dificuldade para engolir. Certo. Então, vocês ensinam na questão da mastigação, de como apresentar o alimento para essa criança ou para esse idoso. Isso, a gente adapta, faz a adaptação desses alimentos para que seja uma forma segura de alimentação. E existe uma fase, uma idade em que a criança está mais apta ao engasgo? Principalmente na fase da introdução alimentar. Mas a criança, ela pode engasgar em qualquer fase da sua vida. E não só as crianças, né? Os adultos e os idosos também, né? Também. É uma questão de não saber mastigar e por isso ocorre um engasgo? Como é que funciona isso? Depende. Às vezes tem a dificuldade na mastigação, a pessoa não mastiga muito bem esse alimento, acaba que fica pedaços, né, inteiros, e aí na hora de coordenar, porque toda a nossa fala, respiração e a deglutição é tudo coordenado. Então, se tem alguma incoordenação em alguma dessas fases, por exemplo, quando a gente engole, a gente não respira. Então, se tem uma incoordenação nesse momento que a gente vai engolir, e principalmente em crianças e idosos, acontecem os engasgos. Certo. E quais cuidados simples podem prevenir um engasgo de uma criança, por exemplo? Cortar bem os alimentos, né? Não oferecer pedaços muito grandes, nem duros. Por exemplo, vai oferecer uma carne. Então, deixa a carne muito bem picadinha, não muito dura. Tem alguns alimentos que a gente não pode oferecer até os 2 anos, né? Que são de risco. Mas tomar muito cuidado com os alimentos, assim, você vai oferecer uma fruta, né, para criança. Então, observar se essa fruta ela tá macia, se não tá, e nunca deixar essa criança comer sem supervisão. E quais serão esses alimentos que não devem ser dados assim logo de cara para a criança? Não pode pipoca, amendoim, bala, pirulito, carne, né, assim, em pedaços duros, alimentos em geral duros, né? Mas principalmente esses que eu mencionei. O restante é mais tranquilo. Frutas, banana, morango, Isso, legumes bem cozidos ou até cru, né? isso, alimentos macios, né? Para poder oferecer. E como que a gente diferencia sinais de prontidão para esse bebê para saber que ele já pode começar essa introdução alimentar e também sinais de prontidão em relação à fala? Como é que funciona isso? Uma coisa caminha junto com a outra? Ele vai crescer e se desenvolver ao mesmo tempo a alimentação e a fala? Geralmente a criança, ela vai caminhando tudo junto, né? Tanto a fala quanto a alimentação, né? A introdução alimentar, ela vai caminhando junto, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, os sinais de prontidão para a criança poder comer, né, iniciar a introdução alimentar, é o controle de tronco, né, conseguir ficar sentado, sem apoio, ela ter o controle do pescoço, né, não ficar pendendo assim para os lados, ela conseguir segurar os objetos, porque no momento da introdução alimentar, a gente vai estimular essa criança a pegar o alimento e levar até a boca. E essa criança, ela manter o alimento na boca e engolir. Esses são os sinais de prontidão. Certo. Janaíne, fala pra gente como que esses pais lidam com as crianças que se recusam a comer algum tipo de alimento? A orientação é pra gente nunca... Por exemplo, eu ofereci brócolis, não aceitou o brócolis. Não vou oferecer mais. Não pode, né? A gente precisa insistir. Então, todos os dias oferecer um alimento diferente para essa criança e insistindo até ela conseguir comer essa textura. Até porque a criança, ela está aprendendo, né? Ela está aprendendo novas texturas, novos cheiros. Utilizamos muito os sentidos, né? Através da introdução alimentar e ali na fase inicial da criança, da fala e da linguagem, a gente usa muitos sentidos. Então, se a gente oferecer só o que a criança gostou, por exemplo, ela gostou só de banana, gostou da banana, e a gente oferecer só a banana, vai chegar um momento Que ela vai enjoar, né? que ela vai parar de comer essa banana, e a gente vai oferecer o quê
para essa criança, né? Então tem que sempre diversificar os alimentos, né? E as formas de apresentação também para essa criança. Em relação à mamadeira, chupeta, isso pode atrapalhar tanto a introdução alimentar quanto a questão da fala? Ah, com certeza. A chupeta e o dedo são os vilões. Porque ele atrapalha toda a arcada dentária dessa criança, né? E aí, posteriormente, dificuldade na fala, dificuldade para respirar, dificuldade ali para mastigar os alimentos, e também problemas ortodônticos, né? Que aí vai precisar ir no dentista. Eu mesma fiz uso de chupeta, né? Quando criança, e depois precisei usar o aparelho odontológico. Certo. Janaína, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. Nessa semana a gente está falando com a doutora Janaíne de Freitas, ela que é fonoaudióloga, e a gente está falando sobre engasgo, sobre atrasos de fala, principalmente na questão da infância. E agora, né, doutora Janaíne, a gente vai mostrar como que faz para esse pai desengasgar um bebê, por exemplo, né? Vamos lá, mostra pra gente como é que funciona essa questão do desengasgo, quais são os sinais que esse pai deve se preocupar e logo procurar um atendimento especializado, né? Isso. A primeira coisa a se fazer quando essa criança engasga, nós vamos ligar para o 192, que é o número do SAMU, tá? Enquanto, se tiver em 2 pessoas, melhor ainda. Mas se tiver em uma só, vai ligando, coloca no Viva Voz e eles vão já dando a instrução para vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo a manobra do desengasgo, tá? O engasgo leve, a criança ela vai apresentar a tosse, né? A criança tossiu, tá tudo bem, não precisa outras manobras, tá? Mas no engasgo que ele é grave, que a criança ela para de respirar, né? A gente vê que ela parou de respirar, então aí a gente vai fazer a manobra, tá? Por exemplo, essa manobra é para bebês, depois eu vou mostrar como que é a manobra para crianças um pouquinho maiores, tá? Até 1 ano, por exemplo, esse bebê ele tá aqui, né? Então eu vou posicionar sentada ou em pé, deixar a perna reta, vou abrir, imagina que aqui é a boca do bebê. Então, abro a boca desse bebê, apoio ele aqui, e aí eu vou segurar dessa maneira, tá? A cabeça mais baixa do que o corpo, porque a gente precisa da gravidade, tá? E a gente vai dar 5 tapas nas costinhas do bebê, tá? Entre os ombros. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que vocês estão com uma tampa, um vidro de ketchup, e aí precisa fazer com que esse ketchup ele desça. A gente vai dar os 5 tapas nas costinhas do bebê, como se a gente tivesse um vidro de ketchup e a gente precisa fazer esse ketchup sair. Então a gente não dá aquelas batidas no vidro para ele sair, mais ou menos da mesma forma, tá? Então aí faz 1, 2, 3, 4, 5, vira esse bebê, observa se ele vai chorar ou se ele vai esboçar alguma reação. Se ele não esboçou nenhuma reação, entre os 2 mamilos, usando os 2 dedos, você vai pressionar. 1, 2, 3, 4, 5. Volto de novo para a manobra, faço 5 vezes, tá? Os 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Virou de novo, o bebê chorou. A partir do momento que ele chorou, pronto, já desengasgou. Mesmo assim, mesmo se ele voltar, né? Se ele voltar, deixa o SAMU vir para poder fazer a avaliação desse bebê, tá? Para saber se está tudo bem, tá bom? Para crianças que são maiores, a gente vai ou sentar ou em pé mesmo, de preferência da mesma altura da criança. Então, aqui, como se fosse no
no estômago, Na né? boca do Na boca estômago, do estômago. né? Então, aí você vai fechar a sua mão, tá? Usa a mão dominante, tá? Então, A mão dominante é a mão mais que a pessoa tem isso. mais força, É a mão né? que a pessoa tem mais força. Por exemplo, eu escrevo com a mão direita, eu tenho mais habilidade com a mão direita. Então, coloca a mão aqui, a outra eu vou abrir, eu vou fazer um movimento tipo um J. Um J, que aí eu vou de baixo para cima para poder sair. Vou mostrar aqui nessa almofada, né? Então, ó, vou fazer esse movimento. E é força, tá? Para poder esse alimento que está obstruindo a passagem do ar, ele poder sair. E logo após esse procedimento, é sempre bom procurar o atendimento médico. Sim. Deixa o SAMU vir, né? Isso, deixa o SAMU vir, leva para fazer uma avaliação para ver se está tudo bem com essa criança, né? Se houve alguma aspiração ou penetração ali no pulmão, é bem importante saber. E essa criança, esse adolescente que já engasgou uma vez, ele tem mais propensão a engasgar novamente ou não? Depende da ocasião. Se a gente observar que sempre está engasgando, é muito importante fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo, né? Para saber o que está acontecendo com essa deglutição. Porque pode ser uma questão da mastigação, né, doutor? Isso. A mastigação, ó, em coordenação entre a respiração, mastigação e deglutição. Então, a gente precisa avaliar e sempre estar observando. Agora, voltando a falar sobre a questão da fala, como que um profissional como a senhora ajuda pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de gagueira, alguma dificuldade de falar já adulto? Então, através, né, de um plano terapêutico, né, a avaliação, a gente vai ali com o paciente desenvolvendo, né, algumas técnicas para poder auxiliar essa pessoa a falar melhor, né, em público, que é a grande dificuldade, e através de Processos. de processos, né, dos atendimentos mesmo, né, para poder ajudar essa pessoa. Doutor, e fala pra gente, a questão da falta da fala, do atraso da fala, ela muitas vezes está relacionada com alguma outro tipo de síndrome, alguma outra doença. Como que você, como fonoaudióloga, trabalha com a equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico daquele paciente? Então, a criança, quando ela tem algum atraso de fala, sempre acende algum alerta na gente, né? Então, assim, se a sua criança, ela tá demorando demais para falar, ela tá demorando para andar, ela não consegue brincar com esses brinquedos, não consegue atribuir uma função, não consegue compreender o que você fala, então a gente precisa fazer uma avaliação, né? Avaliar em conjunto com outros profissionais para poder investigar ali se tem alguma síndrome ou não. Geralmente, quando a criança ela está atrasada na fala, atrasada para andar, não come muitos alimentos, é mais seletiva, então a gente suspeita sim de alguma síndrome, alguma dificuldade. Doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de te agradecer pela participação, pela presença aqui hoje com a gente. Eu agradeço pelo espaço, né? Aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho da fonoaudiologia, que é um trabalho muito importante. Nós atuamos desde o recém-nascido até os idosos, né? Então, qualquer fase da vida você pode procurar um fonoaudiólogo. Para encerrar, queria que você deixasse mais um recadinho para o pessoal de casa sobre esse tema que a gente falou. Se esse pai, essa mãe está percebendo alguma coisa diferente nessa criança, o que eles podem fazer? Quem que eles podem procurar? Em crianças menores, né? Então, ali, 1 ano, é sempre legal fazer uma avaliação, mesmo que não tenha nenhuma suspeita de algum atraso nem nada. É importante fazer uma avaliação para saber como que está o desempenho dessa criança. E também é importante falar sobre crianças em idade escolar, porque muitas vezes tem alguma perda auditiva, né? E a gente só vai notar depois. Então, é muito importante, anualmente, fazer o exame de audiometria em crianças acima de 7 anos que estão
na fase ali escolar, na fase de aprendizagem, né? Tá, joia. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde! Olá, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, estou recebendo a fonoaudióloga Janaíne de Freitas, aqui de Votuporanga, do San Saúde, e a gente vai falar sobre áreas relacionadas a esse tema, mas é para falar sobre a questão da infância, das primeiras palavrinhas das crianças, quando os pais devem se preocupar por um possível atraso nessa fala. Janaíne, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu agradeço pelo convite e poder falar sobre esse tema que é tão abordado nos últimos tempos. E eu já começo o nosso bate-papo te perguntando quais os marcos mais importantes do desenvolvimento da fala dos pequenos. Então, os marcos do desenvolvimento, né? A gente vai observando a criança interagir, né, com os pais. Então, ali, entre os 6 a 12 meses, a gente espera que essa criança ela tenha balbucios, né? Que ela faça alguns sons e ela tenha alguma interação, como sorrisos, né? Lá pelo 1 ano, né? Que são os 12 meses, que essa criança apresente alguma fala, né? Como mamãe, papai, dá, papá. E aí a criança ela vai evoluindo, né, as palavrinhas, até chegar ali os 3 anos, onde é esperado que todas as pessoas, né, do convívio dessa criança e as pessoas que não são do convívio dela, compreendam o que essa criança fala. E até que idade os pais podem esperar essa fala? Bom, o quanto antes, melhor, né? Então, assim, se você está observando que essa criança está com 1 ano e meio, 2 anos, não está falando, já está na hora de procurar um profissional. E como que os pais podem estimular essa criança a se comunicar, a falar de uma maneira lúdica em casa, por exemplo? Através de brincadeiras simples, né? Eu falo sempre para nunca deixar muitos estímulos em casa, que às vezes os pais querem comprar muitos brinquedos para essa criança. Então, usar um brinquedo por vez, uma atividade por vez, para essa criança ela ter a atenção naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, vou brincar com meu filho hoje à tarde. Então, separa ali alguns brinquedos que eu vou utilizar, né? Animais, aí depois eu coloco as frutas, coloco as musiquinhas, que é muito legal o uso das músicas, porque além da fala, da linguagem, a gente utiliza gestos, né? Que é ali colabora para coordenação motora dessa criança. Janaíne, fala pra gente então, quais sinais podem demonstrar atraso na fala dessas crianças? Os sinais, a gente observa assim, que essa criança ela não emite sons, ou essa criança ela não demonstra, ela não consegue expressar o que ela quer. Por exemplo, ela quer água, ela fica na frente do que ela quer, que é a água, e essa criança, ao invés de falar ou apontar, ela chora. Então, aí não tem como a gente saber. Então, isso é um indicativo. A criança, às vezes, não conseguir apontar para o que ela quer, né? Todos esses são os sinais que a gente precisa estar atento. E qual que é a principal diferença entre atraso na fala e dificuldade de linguagem? O atraso da fala é quando a criança, a gente espera, por exemplo, ali com 12 meses que essa criança comece a falar algumas palavras e ela demora mais tempo para poder falar. Na dificuldade da linguagem, essa criança, além da dificuldade da fala, ela não compreende. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, você pede para a criança pegar a bola. Pega a bola. Essa criança ela não entende, não compreende que aquele objeto é uma bola,
que ela pode ir lá e pegar esse objeto para poder brincar, né? Janaíne, agora falando sobre a questão do engasgo, qual é a relação dessa questão com a fonoaudiologia? Principalmente na fase da introdução alimentar, onde as crianças elas podem apresentar alguns reflexos, né, e engasgos com determinados tipos de alimentos. E os pais têm muitas dúvidas sobre o que oferecer, como oferecer e como agir diante de uma situação de engasgo. A fonoaudiologia, além da fala e da linguagem, nós atuamos na parte da disfagia, né? Disfagia pediátrica e dos idosos também. Então, a disfagia é a dificuldade para engolir. Certo. Então, vocês ensinam na questão da mastigação, de como apresentar o alimento para essa criança ou para esse idoso. Isso, a gente adapta, faz a adaptação desses alimentos para que seja uma forma segura de alimentação. E existe uma fase, uma idade em que a criança está mais apta ao engasgo? Principalmente na fase da introdução alimentar. Mas a criança, ela pode engasgar em qualquer fase da sua vida. E não só as crianças, né? Os adultos e os idosos também, né? Também. É uma questão de não saber mastigar e por isso ocorre um engasgo? Como é que funciona isso? Depende. Às vezes tem a dificuldade na mastigação, a pessoa não mastiga muito bem esse alimento, acaba que fica pedaços, né, inteiros, e aí na hora de coordenar, porque toda a nossa fala, respiração e a deglutição é tudo coordenado. Então, se tem alguma incoordenação em alguma dessas fases, por exemplo, quando a gente engole, a gente não respira. Então, se tem uma incoordenação nesse momento que a gente vai engolir, e principalmente em crianças e idosos, acontecem os engasgos. Certo. E quais cuidados simples podem prevenir um engasgo de uma criança, por exemplo? Cortar bem os alimentos, né? Não oferecer pedaços muito grandes, nem duros. Por exemplo, vai oferecer uma carne. Então, deixa a carne muito bem picadinha, não muito dura. Tem alguns alimentos que a gente não pode oferecer até os 2 anos, né? Que são de risco. Mas tomar muito cuidado com os alimentos, assim, você vai oferecer uma fruta, né, para criança. Então, observar se essa fruta ela tá macia, se não tá, e nunca deixar essa criança comer sem supervisão. E quais serão esses alimentos que não devem ser dados assim logo de cara para a criança? Não pode pipoca, amendoim, bala, pirulito, carne, né, assim, em pedaços duros, alimentos em geral duros, né? Mas principalmente esses que eu mencionei. O restante é mais tranquilo. Frutas, banana, morango, isso, legumes bem cozidos ou até cru, né? Isso, alimentos macios, né? Para poder oferecer. E como que a gente diferencia sinais de prontidão para esse bebê para saber que ele já pode começar essa introdução alimentar e também sinais de prontidão em relação à fala? Como é que funciona isso? Uma coisa caminha junto com a outra? Ele vai crescer e se desenvolver ao mesmo tempo a alimentação e a fala? Geralmente a criança, ela vai caminhando tudo junto, né? Tanto a fala quanto a alimentação, né? A introdução alimentar, ela vai caminhando junto, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, os sinais de prontidão para a criança poder comer, né, iniciar a introdução alimentar, é o controle de tronco, né, conseguir ficar sentado, sem apoio, ela ter o controle do pescoço, né, não ficar pendendo assim para os lados, ela conseguir segurar os objetos, porque no momento da introdução alimentar, a gente vai estimular essa criança a pegar o alimento e levar até a boca. E essa criança, ela manter o alimento na boca e engolir. Esses são os sinais de prontidão. Certo. Janaíne, fala pra gente como que esses pais lidam com as crianças que se recusam a comer algum tipo de alimento? A orientação é pra gente nunca... Por exemplo, eu ofereci brócolis e não aceitou o brócolis.
Ai, não vou oferecer mais. Não pode, né? A gente precisa insistir. Então, todos os dias oferecer um alimento diferente para essa criança e insistindo até ela conseguir comer essa textura. Até porque a criança ela está aprendendo, né? Ela está aprendendo novas texturas, novos cheiros. Utilizamos muito os sentidos, né? Através da introdução alimentar e ali na fase inicial da criança, da fala e da linguagem, a gente usa muitos sentidos. Então, se a gente oferecer só o que a criança gostou, por exemplo, ela gostou só de banana, gostou da banana, e a gente oferecer só a banana, vai chegar um momento que ela vai enjoar, né? Que ela vai parar de comer essa banana. E a gente vai oferecer o quê para essa criança, né? Então tem que sempre diversificar os alimentos, né? E as formas de apresentação também para essa criança. Em relação à mamadeira, chupeta, isso pode atrapalhar tanto a introdução alimentar quanto a questão da fala? Ah, com certeza. A chupeta e o dedo são os vilões. Porque ele atrapalha toda a arcada dentária dessa criança, né? E aí, posteriormente, dificuldade na fala, dificuldade para respirar, dificuldade ali para mastigar os alimentos, e também problemas ortodônticos, né? Que aí vai precisar ir no dentista. Eu mesma fiz uso de chupeta, né? Quando criança, e depois precisei usar o aparelho odontológico. Certo. Janaína, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta.
Estamos de volta com o Viver Bem. Nessa semana a gente está falando com a doutora Janaíne de Freitas, ela que é fonoaudióloga, e a gente está falando sobre engasgo, sobre atrasos de fala, principalmente na questão da infância. E agora, né, doutora Janaíne, a gente vai mostrar como que faz para esse pai desengasgar um bebê, por exemplo, né? Vamos lá, mostra pra gente como é que funciona essa questão do desengasgo, quais são os sinais que esse pai deve se preocupar e logo procurar um atendimento especializado, né? Isso. A primeira coisa a se fazer quando essa criança engasga, nós vamos ligar para o 192, que é o número do SAMU, tá? Enquanto, se tiver em 2 pessoas, melhor ainda. Mas se tiver em uma só, vai ligando, coloca no Viva Voz e eles vão já dando a instrução para vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo a manobra do desengasgo, tá? O engasgo leve, a criança ela vai apresentar a tosse, né? A criança tossiu, tá tudo bem, não precisa outras manobras, tá? Mas no engasgo que ele é grave, que a criança ela para de respirar, né? A gente vê que ela parou de respirar, então aí a gente vai fazer a manobra, tá? Por exemplo, essa manobra é para bebês, depois eu vou mostrar como que é a manobra para crianças um pouquinho maiores, tá? Até 1 ano, por exemplo, esse bebê ele tá aqui, né? Então eu vou posicionar sentada ou em pé, deixar a perna reta, vou abrir, imagina que aqui é a boca do bebê. Então, abro a boca desse bebê, apoio ele aqui, e aí eu vou segurar dessa maneira, tá? A cabeça mais baixa do que o corpo, porque a gente precisa da gravidade, tá? E a gente vai dar 5 tapas nas costinhas do bebê, tá? Entre os ombros. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que vocês estão com uma tampa, um vidro de ketchup, e aí precisa fazer com que esse ketchup ele desça. A gente vai dar os 5 tapas nas costinhas do bebê, como se a gente tivesse um vidro de ketchup e a gente precisa fazer esse ketchup sair. Então, a gente não dá aquelas batidas no vidro para ele sair, mais ou menos da mesma forma, tá? Então, aí faz 1, 2, 3, 4, 5, vira esse bebê, observa se ele vai chorar ou se ele vai esboçar alguma reação. Se ele não esboçou nenhuma reação, entre os 2 mamilos, usando os 2 dedos, você vai pressionar. 1, 2, 3, 4, 5. Volto de novo para a manobra, faço 5 vezes, tá? Os 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Virou de novo, o bebê chorou. A partir do momento que ele chorou, pronto, já desengasgou. Mesmo assim, mesmo se ele voltar, né? Se ele voltar, deixa o SAMU vir para poder fazer a avaliação desse bebê, tá? Para saber se está tudo bem, tá bom? Para crianças que são maiores, a gente vai ou sentar ou em pé mesmo, de preferência da mesma altura da criança. Então, aqui, como se fosse no estômago, Na né? boca do estômago, Na boca do estômago, né? Então, aí você vai fechar a sua mão, tá? Usa a mão dominante, tá? Então, a mão dominante é a mão mais forte, que a pessoa tem mais força, é a mão né? que a pessoa tem mais força. Por exemplo, eu escrevo com a mão direita, eu tenho mais habilidade com a mão direita. Então, coloca a mão aqui, a outra eu vou abrir, e eu vou fazer um movimento tipo um J. Um J, que aí eu vou de baixo para cima para poder sair. Vou mostrar aqui nessa almofada, né? Então, ó, vou fazer esse movimento. E é força, tá? Para poder esse alimento que está obstruindo a passagem do ar, ele poder sair. E logo após esse procedimento, é sempre bom procurar o atendimento médico. Sim. Deixa o SAMU vir, né? Isso, deixa o SAMU vir, leva para fazer uma avaliação para ver se está tudo bem com essa criança, né? Se houve alguma aspiração ou penetração,
ali no pulmão, é bem importante saber. E essa criança, esse adolescente que já engasgou uma vez, ele tem mais propensão a engasgar novamente ou não? Depende da ocasião. Se a gente observar que sempre está engasgando, é muito importante fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo, né, para saber o que está acontecendo com essa deglutição. Porque pode ser uma questão da mastigação, né, doutor? Isso. A mastigação, ó, a incoordenação entre a respiração, mastigação e deglutição, então a gente precisa avaliar e sempre estar observando. Agora, voltando a falar sobre a questão da fala, como que um profissional como a senhora ajuda pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de gagueira, alguma dificuldade de falar já adulto? Então, através, né, de um plano terapêutico, né, a avaliação, a gente vai ali com o paciente desenvolvendo, né, algumas técnicas para poder auxiliar essa pessoa a falar melhor, né, em público, que é a grande dificuldade, e através de Processos. de processos, né, dos atendimentos mesmo, né, para poder ajudar essa pessoa. Doutor, e fala pra gente, a questão da falta da fala, do atraso da fala, ela muitas vezes está relacionada com algum outro tipo de síndrome, alguma outra doença. Como que você, como fonoaudióloga, trabalha com a equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico daquele paciente? Então, a criança, quando ela tem algum atraso de fala, sempre acende algum alerta na gente, né? Então, assim, se a sua criança, ela tá demorando demais para falar, ela tá demorando para andar, ela não consegue brincar com esses brinquedos, não consegue atribuir uma função, não consegue compreender o que você fala, então a gente precisa fazer uma avaliação, né? Avaliar em conjunto com outros profissionais para poder investigar ali se tem alguma síndrome ou não. Geralmente, quando a criança ela está atrasada na fala, atrasada para andar, não come muitos alimentos, é mais seletiva, então a gente suspeita sim de alguma síndrome ou alguma dificuldade. Doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de te agradecer pela participação, pela presença aqui hoje com a gente. Eu agradeço pelo espaço, né? Aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho da fonoaudiologia, que é um trabalho muito importante. Nós atuamos desde o recém-nascido até os idosos, né? Então, qualquer fase da vida você pode procurar um fonoaudiólogo. Para encerrar, queria que você deixasse mais um recadinho para o pessoal de casa sobre esse tema que a gente falou. Se esse pai, essa mãe, está percebendo alguma coisa diferente nessa criança, o que eles podem fazer? Quem que eles podem procurar? Em crianças menores, né? Então, ali, 1 ano, é sempre legal fazer uma avaliação, mesmo que não tenha nenhuma suspeita de algum atraso nem nada. É importante fazer uma avaliação para saber como que está o desempenho dessa criança e também é importante falar sobre crianças em idade escolar, porque muitas vezes tem alguma perda auditiva, né? E a gente só vai notar depois. Então, é muito importante, anualmente, fazer o exame de audiometria em crianças acima de 7 anos que estão na fase ali escolar, na fase de aprendizagem, né? Tá, joia. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!